Olá, meus irmãos, meus amigos, saudação de paz a todos vocês, em nome de Jesus. Amados, quero compartilhar um texto de Mateus, capítulo 18, versículo 21. Aqui conta um relato que Pedro estava conversando com Jesus e fez uma pergunta ao Senhor, dizendo: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhes perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí Jesus explica para ele, através de uma parábola, dizendo: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, um dos seus irmãos, que lhes devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés, disse e pedia para ele: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe saldasse toda a dívida. Assim também meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Veja que interessante. O apóstolo Pedro aqui, conversando com o Senhor, perguntou para Jesus se o irmão pecasse contra ele, se ele perdoaria somente até 7 vezes. E Jesus ensinou para ele dizendo: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, aí Jesus ilustra para explicar o que ele estava querendo dizer para Pedro em uma parábola, comparando o reino dos céus à semelhança de um rei que decidiu ajustar contas com seus servos. E diz na parábola, Jesus contando, que ele chamou um servo que lhe devia 10.000 talentos, ou seja, aproximadamente 60 milhões de denários. E esse servo não tinha como pagar, e o rei ordenou que fosse vendido ele, a esposa, os filhos e tudo quanto possuísse, e que sua dívida fosse paga. Ele implorou ao rei, pedindo para que ele tivesse paciência, que ele iria pagar aquela dívida. E o rei, se compadecendo dele, mandou-o embora e perdoou toda aquela dívida. Ele, encontrando um servo, um seu irmão, que só lhe devia 100 denários, pouquíssima coisa, ele começou a sufocar, a oprimir, para que ele pagasse aqueles 100 denários. O irmão se prostrou e começou a implorar, dizendo: Tenha paciência comigo e eu vou te pagar. Ele, porém, não quis e a entregou, na prisão até que fosse paga toda a dívida. E os irmãos ali, os conservos, vendo aquilo, foram relatar ao seu senhor, ao rei. E o rei, indignando-se,
mandou chamar e falou: servo malvado, servo negligente, não devias tu ter feito a mesma coisa com o seu irmão, aquilo que eu fiz com você? Não devia você ter se compadecido do teu irmão, assim como eu compadeci de você? Não lhe perdoei toda a sua dívida? Não devias você ter feito a mesma coisa? Amados, é muito sério essa parábola. Porque no final dela, Jesus diz assim: assim também meu Pai que está no céu fará com vocês se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Amados, nós fomos perdoados por Jesus Cristo. Ele se entregou por nós. Ele morreu na cruz, ele foi crucificado, ele tomou o nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, todo o castigo que o pecado trazia sobre nós. Jesus levou sobre si para nos trazer a redenção, nos resgatar e nos redimir de todos os nossos pecados. Ele nos perdoou com sua própria vida, dando a sua própria vida, derramando o seu próprio sangue, nos comprando com seu sangue para nos redimir. Ele foi ali moído por nós. E muitas das vezes guardamos rancor, guardamos ódio, ficamos com separação com nossos irmãos, desprezando nossos irmãos, guardando mágoa, ressentimento, sem querer perdoar. Ou seja, temos que ter cuidado, porque a palavra diz que se nós não perdoarmos o nosso próximo, aqueles que têm nos ofendido, nosso Pai Celeste não irá nos perdoar. E pode observar: não, eu recebi o perdão do Senhor. Beleza, recebeu? Então você tem uma dívida com o seu próximo, de perdoar o seu próximo quando ele te fizer algum dano, quando ele te ofender. Você tem uma dívida para perdoar. Se você não perdoa o seu irmão, eu fui perdoado por Jesus, mas se você não perdoa, você volta para a mesma condição de devedor. Como esse homem da parábola, ele tinha sido perdoado de toda a sua dívida, ele tinha sido livre, ele recebeu sua família de volta, recebeu seus bens de volta e foi perdoado. Ele deveria ter ido para sua casa e usado de misericórdia com aqueles que deviam a ele, mas ele não teve misericórdia. E ele foi chamado na presença do rei novamente e voltou para a mesma condição de devedor. E ainda foi taxado de malvado, servo malvado, perverso. E ele foi entregue aos verdugos, ou seja, aos carrascos, aqueles homens cruéis que levavam, torturavam. Por quê? Porque ele simplesmente decidiu não perdoar. Amado, se você tem alguma mágoa contra o seu irmão, se você tem alguma queixa ou algum ressentimento, ou algo no seu coração contra o seu irmão, perdoe, faça como Jesus, assim como ele te perdoou, entregando a própria vida dele, se sacrificando, faça o mesmo, para que você mesmo tenha o benefício, seja livre, para que você mesmo tenha um coração limpo. Entendeu, amados? Então é muito séria essa mensagem. Se nós perdoarmos o nosso próximo, o nosso irmão, somos perdoados por Deus. Se nós não perdoarmos o nosso próximo, o nosso irmão, nós não seremos perdoados por Deus. Assim como Jesus nos perdoou, nós devemos perdoar o nosso irmão, nosso próximo. Não importa o que ele tenha feito, nós temos que obedecer o que Jesus ensinou. Jesus é o maior exemplo para nós, porque ele doou a sua própria vida. Diz a palavra que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, deixo essa mensagem. Pai, perdoe seu filho. Filho, perdoe seu pai, sua mãe. Mães, perdoe seus filhos. Vamos perdoar uns aos outros, assim como Cristo Jesus nos perdoou e se entregou por amor a nós. Amém, meus amados? Deixo essa mensagem
e que o Senhor os abençoe a todos vocês. Um abraço.